Olá, parceiro Rivo, tudo bem? Me chamo William e estou aqui para ajudar vocês a entender como que funciona o nosso assistente, a nossa IA, dentro da plataforma do Rivo. Então, como que você começa a trabalhar com ela, como que você cria as integrações necessárias, como que você treina ela e como que você testa esse assistente, né, que vai auxiliar você a automatizar o processo e trazer inteligência artificial para o seu atendimento, tá bom? Bom, vamos iniciar aqui com o primeiro passo, que é basicamente adquirir, né, o módulo de assistente. Caso você já tenha adquirido o módulo assistente, a sua conta já tem esse módulo assistente, esse ícone aqui no canto esquerdo superior vai estar aparecendo, vai estar disponível para você acessar esse módulo. Caso você não tenha isso aqui disponível, é necessário entrar em contato com a nossa equipe e tirar todas as dúvidas a respeito de como que funciona esse processo para adquirir esse módulo, perfeito? Então, partindo do ponto em que você já adquiriu esse módulo, sua conta já tem acesso a esse módulo, você vai clicar aqui nesse robozinho, né? Vai acessar essa parte de assistente. Existe todo um tutorial e um passo a passo para você ir criando esse assistente junto com a gente, tá bom? Eu não vou fazer ele nesse momento aqui junto com vocês, eu já vou mostrar quando ele já estiver pronto para mim conseguir apresentar cada uma das funções que a gente tem dentro dele, tá? Mas quando você acessar a primeira vez, ele vai fazer uma série de perguntas, porque a ideia é que a gente vá construindo e ajudando você nessa primeira construção do assistente, tá bom? Então, dando início à parte de configurações, eu vou passar pelas 3 etapas ali que a gente tem com o nosso assistente, e aí eu vou explicando cada uma delas. Iniciando pela parte de configurações, a gente tem a primeira, que é a mais básica, né, que é a questão do status do assistente, que é quando ele está ligado e desligado. Então, aqui nesse botão você pode ligar o assistente dentro do seu número e desligar ele, né? E aí o que acontece aqui, que é muito importante. No momento em que você liga ele, né, e o seu celular está conectado ao Rivo, lá na parte de configurações que a gente mostrou no vídeo do passo a passo, a inteligência artificial já vai, né, o assistente já vai começar a responder os seus clientes, caso aquela conversa tenha o assistente ligado. Então, muito cuidado ao ligar, né, o assistente, para caso você tenha um volume aí de conversas, de comunicações, você não perca o controle ali, fica um monte de conversa uma por cima da outra, ele vai respondendo todo mundo. Então, muito cuidado no momento em que você, né, for ligar esse assistente. Então, o que a gente recomenda sempre? Passar por esse tutorial, configurar todo, treinar ele, testar, e aí assim que você tiver concluído tudo, você liga de fato o assistente, tá bom? Ponto muito importante, o nosso assistente hoje ele só responde conversas individuais, ele não responde grupos, tá? Ele não tem comunicação dentro de grupos, são só conversas individuais, tá bom? Segundo ponto, a gente tem um módulo de encaminhamento para a equipe. O que é esse módulo? Esse módulo permite com que você, ao receber o assistente receber uma certa comunicação, uma palavra-chave que a gente chama, ele consiga alertar, né, alguma pessoa da sua equipe ou até mesmo um grupo e encaminhar essa comunicação para essa pessoa ao mesmo tempo em que ele desliga o assistente na conversa com esse lead. Então, eu vou dar um exemplo. Você está com o seu assistente ligado, né? A pessoa está entrando em contato com você, e aí ele falou uma dessas palavras-chave que você adicionou. No meu caso aqui é teste, quero testar. Quando ele mandar para mim, quero testar, por exemplo, automaticamente o meu assistente vai desligar na conversa, né? Então, o meu assistente desliga para aquele lead específico e vai encaminhar uma mensagem para esse número específico que eu adicionei aqui, tá bom? No momento que eu faço isso, né, o meu assistente ele me avisa que o lead que está falando comigo falou a palavra-chave quero testar e é para mim entrar com um suporte, um atendimento humano. E aí ele para de atender, né, a inteligência artificial para de atender e fica no aguardo ali do humano assumir aquela conversa. Então isso aqui é muito importante quando, por exemplo, você tem um fluxo ali de atendimento em que você precisa fazer uma pré-qualificação do lead, e aí ele fala, por exemplo, quero fazer uma visita, quero marcar uma reunião, quero falar com um atendente humano, quero pagar, alguma coisa que necessariamente precisaria de um humano atendendo ali, precisaria de um humano realizando alguma função. Então a gente tem essas palavras-chave em que no momento em que o lead fala, automaticamente o assistente desliga para a conversa e encaminha uma notificação para o número desejado. Perfeito? Então é para isso que serve essa parte de encaminhamento para a equipe. Né? É quando o lead ele aciona o humano de acordo com o seu fluxo, de acordo com a palavra-chave. Então, quero fazer uma visita, visitar, quero marcar uma reunião. Enfim, você pode criar N palavras-chave aqui, que no momento que ele encaminhar isso dentro de uma mensagem, o assistente automaticamente vai fazer esse processo, tá bom? E aí o terceiro ponto aqui na parte das configurações é o horário de atendimento. Então, dependendo da maneira como você trabalha, você pode colocar com que o atendente, né, o nosso assistente, ele funcione apenas na segunda-feira, funcione apenas no sábado, no domingo, apenas na quinta-feira à noite. Enfim, você pode aqui, né, selecionar quais são os horários em que seu assistente estará online, estará disponível ali para os seus leads. Isso quer dizer, a partir daquele horário, o Rivo vai ligar o assistente para você, quando acabar o horário, ele vai desligar o assistente. Tá? Então, geralmente, as pessoas deixam ligado no sábado e domingo, fora do horário comercial, né? Porque daí aquele lead ele cai durante a madrugada, cai num feriado, alguma coisa assim, e você já tem aquele atendimento, o assistente já consegue fazer o atendimento para você, e quando você volta, ele já está desligado e você já consegue retomar aquele atendimento de forma mais humana, vamos dizer assim. Mas, enfim, cada pessoa, né, dependendo do seu fluxo aí, do seu processo de vendas, deixa um horário específico. Se você não selecionar nada, quando você ligar, ele vai estar ligado, quando você desligar, ele vai estar desligado. Perfeito? Então, a gente tem aqui nessa parte de configurações
ligar e desligar, o encaminhamento para a equipe de acordo com a palavra-chave selecionada e os horários de atendimento em que a sua IA, o seu assistente, vai estar conversando com seus leads. Passou da parte de configurações, a gente vai entrar na parte de treinamento. Essa parte aqui é essencial e muito importante para a gente conseguir tornar o nosso assistente o mais humano possível e realizar o melhor atendimento possível para a gente. O que a gente tem aqui nessa parte de treinamento? A gente tem duas coisas essenciais. Primeiro, são as instruções que a gente passa para esse assistente. Então, a gente gosta de falar que nosso assistente é como se fosse um colaborador. Então, você precisa passar o máximo de informações possíveis, né, de acordo com a maneira com que você quer que ele se comporte. Tá? Então, quanto mais informação, nesse caso aqui, melhor. Né, mais ele vai saber como se portar, como agir, o que falar, o que não falar e etc. Então, a gente precisa ser o mais didático possível aqui também. Perfeito? E aí, o que a gente tem? A gente tem, primeiro, o modelo do assistente. Então, a gente tem aqui alguns modelos que a gente pode utilizar. Então, eu tenho tanto o modelo vendedor, o modelo atendimento, o modelo corretor, o modelo pré-vendas. E cada um desses modelos ele se comporta de uma maneira diferente de acordo com a inteligência que a gente tem hoje dentro da Rivo e da nossa metodologia. Então, você vai selecionar o tipo de IA que você deseja aqui, tá bom? E aí, você vai responder algumas perguntas para você já ir preparando e dando as instruções necessárias para esse seu assistente. Então, qual que é o nome do assistente, o cargo, qual que é o nome da empresa que ela faz parte, e descreva brevemente qual que é o papel desse assistente. Ah, você irá atender os leads que entrarem a partir das 18 horas todos os dias, são leads que tem, né, vem de campanhas X, Y, Z. Então, quanto mais informação você der, mais detalhado você fizer esse texto aqui, melhor, porque a assistente, o assistente vai saber com quem ele está lidando, como que ele tem que conversar, como que ele não tem que conversar, né, quais são as informações que empresa ele representa, como que ele deve tratar esses leads, esses clientes, etc. Então, basicamente aqui, você vai passar todas as informações da maneira mais didática possível. Tá? Aí o segundo ponto aqui, é importante a gente escrever qual é o público que essa pessoa vai atender. Né? Então, são pessoas que estão procurando imóveis de alto padrão na região de Santa Catarina. São pessoas que estão procurando imóveis de baixo padrão na região do Centro-Oeste. Enfim, você vai definir aí qual que é o público. Quanto mais detalhado, novamente, melhor. Porque o assistente vai conseguir se moldar e entender com quem ele está conversando e, obviamente, adaptar a linguagem e a comunicação para essas pessoas. Terceiro ponto, links e informações importantes. Então, seu contato, horário de atendimento, qual que é o seu Instagram, qual que é o seu site, enfim, sua landing page, seu curso, seu LinkedIn, seu WhatsApp, enfim, qualquer informação que seja importante sobre o seu negócio. É legal a gente colocar aqui, por aqui, a IA tem essas informações para poder utilizar e auxiliar da melhor forma o lead que está conversando com ela. E aí, quais são as informações e recomendações importantes o assistente seguir? Então, aqui você vai dar todas as dicas em relação a tudo que pode ser que surja. Então, quando a pessoa perguntar sobre boleto, a pessoa perguntar sobre forma de pagamento, a pessoa perguntar sobre o site do imóvel, a pessoa perguntar se ela pode fazer uma visita, qual que é o horário de visita, enfim. Todas essas informações, quanto mais você colocar aqui novamente, mais inteligente ela fica, melhor ela vai saber se comunicar e entender de fato o que o cliente está pedindo. O que a gente recomenda nesses casos? Pegar as últimas 10, 20, 30 conversas, ver quais são as principais perguntas e ir detalhando a partir delas aqui dentro, tá bom? Preencher essas informações, você salva, e abaixo você vai ter a base de conhecimento desse seu assistente. Então aqui em cima você passou as instruções para ele, né? Você educou ele, orientou como que você deseja que ele atenda, como que ele responda, etc. E aqui você vai dar a base de conhecimento, né? Então quais são os arquivos, as informações que ele vai conseguir consultar para ele atender da melhor forma. Então, vou dar alguns exemplos aqui que a gente traz. Né? Então, informações gerais da empresa, que você consegue detalhar um pouco mais sobre a empresa. Por exemplo, os produtos que a empresa trabalha, a história da empresa, os valores da empresa, a equipe que hoje compõe a empresa. Enfim, todas aquelas informações que é importante, por exemplo, um colaborador saber, né? Onde que ficam as filiais, que filiais que possuem, quais são os estados que a empresa atende e etc., você consegue colocar aqui nessa parte de arquivos base. Então, a gente tem 3 hoje que a gente recomenda sempre as pessoas criarem e colocarem dentro do assistente, tá bom? Mas você também pode colocar outros tipos de arquivos. Quais são as bases que a gente recomenda mínimas para você ter um bom assistente? As informações gerais, como eu comentei agora há pouco, a parte de produtos e serviços, né? Então, quais são os produtos e serviços que você oferece para os seus clientes? Você oferece consultoria? Como que funciona essa consultoria? Você oferece outros tipos de produtos, outros tipos de imóveis, vamos dizer assim, em que região, quais são os imóveis, qual que é o estilo do imóvel, por que você oferece esse produto, para quem que você oferece, por que esse produto é melhor, qual que é o diferencial em relação ao concorrente. Então, tudo isso você consegue colocar aqui. E a parte de perguntas e respostas que é essencial você conseguir trazer para o assistente também. O que são perguntas e respostas? São aquelas principais dúvidas, comentários, perguntas que o seu cliente tem, que se repetem sempre nas conversas que você tem quando você está fazendo atendimento, que você pode já deixar aqui pronta para que a IA consulte e saiba responder ou responda da maneira como você deseja. Então, geralmente, a gente gosta de trazer nesse ponto aqui histórico de conversas para entender como que funciona, né? Qual que é o tom de voz que você utiliza na comunicação via WhatsApp, né?
quais são as principais perguntas. Então, geralmente um FAQ, aqui a gente gosta de trazer esse FAQ, né? Então, pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, pergunta 4. Você faz uma lista dessas principais perguntas que você recebe todos os dias de todos os leads, sejam 20, 30, 40, 50, 100 perguntas. Quanto mais perguntas, melhor. E você já traz a resposta para esse assistente consultar, né? Pensa que um colaborador, ele está fazendo um primeiro atendimento, ele recebe uma pergunta que ele não sabe responder, ele precisa ir consultar em algum lugar, e aí você está oferecendo esse documento, né, para o seu assistente, para a sua IA, para que ele consiga consultar e responder da melhor forma. E aí você também pode colocar outros arquivos aqui, você sinta-se à vontade para introduzir outros documentos que você deseja, seja uma apresentação que você tem, seja uma proposta que você já fez, enfim, materiais que auxiliem o seu assistente a entender melhor do seu negócio, consiga trazer informações cada vez mais complementares para que ele consiga se tornar especialista no seu produto e no seu serviço, e ele consiga, obviamente, utilizar isso para atender os leads que vão aparecer para ele, tá bom? Então a gente configurou o nosso assistente, a gente treinou ele com as instruções, com os arquivos, a gente criou esse módulo aqui para você testar o seu assistente dentro do Rivo, né? Para que você não precise ligar ele ali e você consiga simular uma conversa com esse assistente. Então aqui você tem, basicamente, um chat em que você consegue encaminhar mensagens para esse seu assistente a partir das instruções que você passou para ele e a base de conhecimento, ele vai responder você. E aí aqui você consegue simular conversas, cenários, você consegue replicar, vamos dizer assim, uma conversa que você teve com um lead dentro do WhatsApp, aqui dentro para ver como que ele se comporta, né? Trazer as mesmas perguntas que esse lead trouxe para você, para ver se ele está respondendo da maneira correta. Você consegue fazer pegadinhas, vamos dizer assim, né? Então, se eu falar alguma coisa absurda, como que ele vai me responder? E aí, caso ele não responda da maneira como você deseja, você vai retornar na parte de treinamento e vai ajustar tanto as instruções como os conteúdos, a base de conhecimento ali, né, os documentos que você passou para ele, até que ele esteja da maneira satisfatória para o seu negócio, para o seu processo, para o seu atendimento, tá bom? Lembrando, o assistente ele é uma IA generativa, né? Ele não é um chatbot. O que isso quer dizer? Ele vai criar, né? Por mais que ele vá seguir essas instruções, ele vai se basear no conhecimento que você passou para ele, ele não é engessado. Então pode ser que em alguns momentos, alguma resposta, algum termo, alguma coisa, ele crie alguma resposta, ele crie alguma informação, ele traga alguma coisa que não necessariamente está 100% ali dentro daquela base de conhecimento, que é uma IA generativa, né? Ele constrói, ele cria, né? Ele gera esse conhecimento. Então é muito importante ter isso claro, porque não é um chatbot, ele não é sim e não. Né? Ele fala depende, ele vamos ver, vamos analisar, ele vai na base de conhecimento, etc. Por isso que é tão importante a gente trazer o máximo de conhecimento e conteúdo, né, e orientações, instruções para esse assistente, para que ele responda da maneira mais similar possível, da maneira como que a gente deseja. Então, quanto mais dados, né, que a gente fala, a gente trouxer para ele, colocar na parte de treinamento, mais alinhado com aquilo que a gente deseja, ele vai conseguir trazer e gerar para a gente, tá bom? Não adianta ali a gente colocar 2, 3 perguntas e falar, seja um vendedor e deixar assim. Não, ele precisa ter uma base ali para que ele consiga sustentar aquela comunicação. E é por isso que é importante você treinar e testar esse assistente. Então, antes de ligar ali para o assistente para os seus leads, dá uma testada, dá uma brincada aqui, testa algumas palavras, testa algumas coisas, e aí quando você se sentir confortável, é só ligar ele ali para que ele comece os atendimentos. Então, esse é o nosso módulo de assistente dentro do Rivo. Caso você precise de alguma ajuda, alguma informação, tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente, tá bom? A gente está à disposição para ajudar você. E aí, claro, obviamente, se você precisar de ajuda para implementar esse assistente, você precisar de ajuda para gerar os documentos ali, entender o fluxo de trabalho, como que a gente pode implementar da melhor forma no seu negócio, fala com a nossa equipe também, que a gente está disponível para auxiliar você, tá bom?